Território do Novo México, fim do verão. Primeiro vislumbre da luz. O dia se abre como uma cicatriz fina, pálida, vulnerável e honesta sobre a origem do corte. O vento rasteja pelo solo, penteando a poeira em fitas que deslizam sobre tábuas retorcidas e pregos antigos. A cidade aparenta estar acordada e exausta ao mesmo tempo, com a tinta descascando ao redor dos olhos e a respiração suspensa entre o café da manhã e os pecados da noite anterior. Portas se agarram a dobradiças inquietas. Um balanço de alpendre balança sem ninguém. Em algum lugar uma chaleira canta para o vazio. É assim que a sobrevivência se manifesta quando se esquece de lavar o rosto. Um lugar simultaneamente vivo e em decomposição, onde o cheiro de ontem ainda impregna o ar. Ela chega de forma tão silenciosa que parece que a própria terra já a esperava. A égua se move com delicadeza, não por cansaço, mas porque as mãos nas rédeas aprenderam algo mais difícil que a velocidade: a hesitação, aquela espécie de sabedoria que escuta o corpo antes que a mente conceda a permissão. Sua mão inspira e expira, aperta, solta e se estabelece em uma firmeza conquistada em outras trilhas. O distintivo sob seu casaco bate contra o osso a cada passo, um pequeno batimento cardíaco metálico ecoando o batimento maior em seu peito. As pessoas notam como sempre notam. Olham das cadeiras dos alpendres, por entre cortinas de musselina, por sobre xícaras de café que não se dão ao trabalho de pousar. Os rostos agora estão mais envelhecidos, mais suaves ao redor da boca, mas a suspeita não envelheceu nenhum dia sequer. Os cascos da égua tocam as tábuas da rua principal, e o som se torna oco, como se o passado estivesse batendo por debaixo do assoalho. Ela não fala, ninguém fala. O silêncio não é ausência aqui, é um pacto. A poeira carrega seu próprio tipo de sussurro, e cada marca de bota recorda o peso que a criou. Seus ombros permanecem retos, não rígidos, nem orgulhosos, apenas responsáveis. O corpo tem um jeito de revelar a verdade, mesmo quando a boca opta pela misericórdia. Quando o medo emerge, a garganta se estreita. Quando a determinação retorna, os ombros se alargam. Hoje, sua respiração se aprofunda aos poucos, o sistema nervoso relaxando seu controle a cada expiração silenciosa. Ela passa pela estalagem, pelo poste listrado de um barbeiro que gira de forma irregular, por uma janela onde sacos de farinha se apoiam como homens cansados. Então ela o enxerga, a moldura carbonizada do antigo poço, não tanto uma ruína, mas um sobrevivente que se recusa a mentir. Madeiras enegrecidas, o anel de ferro meio derretido, o círculo de pedras retendo um vazio que ainda é possível sentir com as mãos. Ele se encontra exatamente onde a voz de sua mãe costumava ecoar ao anoitecer, onde o riso subia junto com a água, onde a caneca de estanho de uma criança morava em um prego. A moldura é menor agora, ou talvez seja ela que tenha crescido. A memória brinca com a escala, mas o cheiro é o mesmo. Madeira doce transformada em amarga, cinza adormecida nas rachaduras, fumaça que nunca deixou as tábuas e jamais irá. Ela não desce do cavalo. Deixa a égua descrever um arco lento ao redor do poço, como se prestasse respeito, sem pedir que a estrutura se lembrasse de seu nome. Uma porta se abre a 3 prédios de distância. Um homem de casaco comprido para com sua vassoura e observa a maneira como a mão dela se move, das rédeas para o casaco, para o contorno da estrela oculta embaixo. Ele reconhece o mapa de movimento mais do que o rosto. A forma como a sobrevivência aprende a manter o centro de gravidade perto do coração. Ele desvia o olhar antes que ela possa pegá-lo. Varre o nada e depois o mesmo nada de novo. A cidade ensaia sua inocência com pequenos rituais. Até a culpa exige tarefas. A luz do sol sobe, se atenua e toca tudo que não pode se esconder. Lascas, manchas de mosca, fivelas, o pequeno fio vermelho na borda da manga dela. Ela se firma no final da rua, levantando o queixo pelo peso que ele carrega, e não pelo orgulho. 20 anos se dobram sobre si mesmos e se desdobram novamente. Dentro do crânio, o passado corre como um segundo rio, silencioso mas forte, esculpindo um cânion que nenhum mapa revela. O corpo conhece este lugar, mesmo quando a mente tenta rebatizá-lo. O corpo se recorda do ângulo do vento na noite em que o céu se transformou em fogo. Lembra-se de como a fumaça ensina os pulmões a contarem de maneira diferente. 1. Segure. 2. Segure. Aguarde a onda de ar fresco que jamais chegou. Janelas escurecem. O sussurro de uma criança escapa por debaixo de uma porta.
No alpendre distante, dois homens mudam de assunto da maneira que os homens fazem, falando mais alto sobre o mais absoluto nada. Os olhos dela se elevam para a crista além da cidade, o contorno fino do planalto contra o céu. Ela costumava correr com as sombras por lá, costumava reconhecer cada iuca por sua inclinação. Agora o horizonte se parece com a terra deixada ao relento durante a noite e que secou daquele jeito. Ela poderia fazer a égua voltar e partir sem tocar em um único passo. Poderia dizer que a estrada atrás dela tem mais utilidade do que a estrada à frente. Mas a cura não é uma linha reta e também não é um círculo. É uma espiral lenta, perto, mais perto, mais perto, até que o centro permita que você o segure sem se queimar. Ela conduz a égua adiante mais uma vez. Não rápido, apenas decidida. O couro da sela responde com um pequeno e fiel rangido. Sua mandíbula se descerra. Ela sente o gosto de ferro, poeira e algo quase adocicado, como a memória de pão de milho em um domingo, quando o mundo ainda era simples o suficiente para ser dividido entre fome e saciedade. Ao passar pelo tribunal, uma cortina se ergue e cai. Ao se aproximar do armazém, uma mão se levanta e se imobiliza. A cidade é um organismo e ela é um toque perto de uma ferida. A reação não é tanto ódio, mas um recuo. O sistema nervoso reaprendendo o que fazer com uma dor antiga que caminha sobre duas pernas. As orelhas da égua se movem em direção ao poço e depois voltam para ela. Ela toca o pescoço do animal uma vez com 2 dedos. Obrigada. Chegamos. A mensagem é tanto para si mesma quanto para a égua. Sua respiração se aprofunda. O distintivo quente contra suas costelas absorve a luz e a esconde novamente quando o casaco se move. Cada marca naquele metal veio de outra cidade, outra porta difícil, outra noite longa. Nenhuma delas era esta. É possível proteger outros e ainda ser uma estranha em sua própria terra. É possível salvar 100 vidas e ainda dever uma única conversa a um círculo de pedras queimadas. Um cão vira-lata a segue por 3 passos, então repensa a ideia. Um sino de igreja tosse uma vez, mais garganta do que som. Uma única mosca rabisca bobagens no ar e pousa no corrimão onde a tinta branca está cansada de fingir. Ela observa sua mão enquanto ela afrouxa as rédeas e as reúne novamente. Pequenos gestos, microdecisões. A ciência cotidiana de retornar a si mesma. Nomeie a vista, nomeie o cheiro, nomeie o lugar no peito que aperta e o lugar na barriga que responde. Mantenha a respiração lenta, mantenha os olhos suaves, deixe o chão se lembrar de você. Quando finalmente para, é em frente ao escritório com o vidro deformado e as letras douradas que tentaram transformar a lei em decoração. Sua imagem refletida é um boato. Ela a estuda, mesmo assim, porque o que estudamos aprende a se suavizar. Fios de poeira se prendem à aba de seu chapéu. Uma linha sutil, quase um sorriso, foi confundida com uma cicatriz, e talvez seja as duas coisas. Ela toca a aba do chapéu no poço, não em saudação, nem em despedida, mas como testemunha. O gesto é silencioso o suficiente para passar despercebido. Não é nada. O nada não traz calor à garganta, nem faz os olhos arderem sem lágrimas. Nenhuma palavra ainda, nem dela, nem da cidade. Apenas aquele baque oco dos cascos nas tábuas, respondendo à antiga música da memória. Apenas aquele cheiro, o fantasma da fumaça de madeira, que retorna quando a luz do sol atinge o ângulo certo. Ela respira mais uma vez e a solta por mais tempo do que a anterior, da mesma forma que se faz quando se decide viver através do que se está prestes a lembrar. Então, ela levanta a mão, a coloca sobre o distintivo e deixa o silêncio dizer o que a linguagem apenas machucaria. Estou de volta. Não vim para arrancar o passado da madeira. Estou aqui para tocá-lo sem me queimar. E pela primeira vez em 20 anos, amanhã não desvia o olhar. O escritório retém o calor da noite passada e o cheiro de tinta. Livros de registro dormem abertos sobre a mesa, com as bordas suavizadas por anos de mãos que escreveram o que podiam suportar e fecharam o que não podiam. A luz entra pelo vidro deformado em faixas irregulares, formando listras no assoalho, no mapa da parede, na cadeira em que ela não se senta. Ele levanta os olhos e algo antigo se agita por trás deles, algo que ele treinou para permanecer quieto. O atual xerife ponderando a visão do distintivo dela contra a memória dela como uma menina descalça. Ele levanta uma xícara até a metade do caminho para a boca e para. A porcelana toca a madeira novamente. O pequeno anel que ela deixa na mesa
Parece uma promessa selada que jamais viu a luz do dia. Ele tenta a casualidade, aquela que compra tempo, mas a mão o trai. Uma xícara de café que treme um pouco antes de ser posta na mesa. O som é silencioso e final, como um ponto final no fim de uma frase que ninguém queria escrever. Lá fora, uma roda de carroça chia uma vez e continua a rolar. Lá dentro, o sistema nervoso faz seu trabalho antigo. O coração acelera, a garganta aperta, a respiração estanca, e então se lembra do caminho lento de volta. Ele a observa da mesma forma que uma seca observa uma nuvem. Esperança e medo fazendo a mesma pergunta ao mesmo tempo. O distintivo sob o casaco dela se revela por um momento, quando a luz incide da maneira correta, um pequeno brilho, e depois, sombra de novo. A mandíbula dele encontra a quietude, os ombros dela fazem o mesmo. Dois corpos praticando a regulação em um cômodo que prefere segredos. Ela não diz nada, ele respeita isso. O silêncio tem regras aqui. Anos atrás, quando o fogo corria pelas bordas da cidade como uma costureira cruel, uma versão mais jovem desse homem estava onde ele está agora, contando homens, não crianças, contando propriedades, não nomes. Ele se lembra de um dia em que disse a si mesmo que a ajuda estava a caminho e sentou-se para aguardar a sua própria coragem. Ela não chegou antes do anoitecer. O acordo não dito. Ele não perguntará por que ela está aqui se ela não perguntar por que ele nunca voltou para eles. Isso se move entre eles como um vento lento, que só se percebe quando para. Ele busca o livro de registro, encontra o lápis e descobre que não pode segurá-lo sem pressionar com força demais. Ele o pousa como se pudesse quebrar. Deveriam haver perguntas. Jurisdição, causa, intenção. Deveriam haver listas, horários, assinaturas. Em vez disso, há um único objeto no canto da mesa. Uma estrela de vice-xerife manchada de outro ano, guardada como um mito que ele nunca conquistou. Ele a empurra para longe da faixa de luz da manhã, envergonhado por seu brilho. Ela observa o gesto da mesma forma que se observa uma pedra afundar, sem surpresa, sem agrado, apenas reconhecendo a gravidade. Quando ele finalmente fala, a voz vem baixa, cuidadosa para não despertar o que ambos trouxeram para o cômodo. Café. A palavra não é uma pergunta e nem uma gentileza. É uma ponte não mais larga que uma mão. Ele serve, desliza a xícara em direção a ela, sem levantar os olhos. Ela não a toca. Ele entende. O vapor se eleva entre eles como uma memória que se recusa a esfriar. Ele quase pronuncia o nome dela, aquele que ele se lembra da poeira do pátio da escola e das tarefas noturnas, o que pertencia a uma garota que corria mais rápido que os meninos que aprenderam a carregar armas. Ele não o faz. Nomes pertencem a pessoas que foram protegidas pelas bocas que os disseram. Uma mosca salpica o ar com um pequeno círculo e se vai. Em algum lugar nos fundos, um relógio se esquece de como tic-taquear por 3 batidas e então reencontra o ritmo. Ele pensa no papel que nunca arquivou, na declaração que nunca pegou, na estrada que ele não percorreu na manhã seguinte. Ele pensa em homens que mais tarde se chamaram de cansados ou ocupados ou limitados por ordens. E como a linguagem pode limpar qualquer coisa se você permitir. Seus olhos se erguem finalmente, firmes por uma vez. E é então que acontece. A fenda humana na parede que ele construiu com tanto cuidado. Um momento em que seus olhos traem tanto vergonha quanto alívio. Um homem aliviado por vê-la viva. Um homem envergonhado por vê-la ter que fazer isso sem ele. A respiração se move pelo cômodo como um trem suave. Entra, devagar, sai, mais devagar. A mão dela se acomoda sobre o casaco, onde o distintivo repousa. Um peso gentil sobre o metal, sobre o osso, sobre o antigo calor. Ele segue o movimento da mesma forma que se segue uma oração com a cabeça, não com os lábios. Por um segundo, o mapa na parede importa. A linha onde o rio se curva. O pequeno círculo impresso onde a vila dela costumava estar antes que o cartógrafo aprendesse como a apagamento se sente no pulso. Ele sabe do que ela é capaz agora. O trabalho constante, as noites difíceis, as decisões que ninguém aplaudiu. Ele também sabe do que este lugar é capaz. Ambas as verdades se encontram na mesma luz fraca do sol. Nenhuma acusação é nomeada. Nenhuma promessa é trocada. O acordo se mantém. O que é devido não será dito aqui, não agora, talvez nunca. Ele alcança a xícara novamente e não bebe. Ela inclina a cabeça uma fração, não como consentimento, não como desdém, apenas a dignidade de uma pessoa que consegue carregar um passado sem pressioná-lo nas mãos de outra pessoa. Quando ela se vira para a porta, o assoalho emite um pequeno suspiro de madeira que ele sente nas costelas.
Ela para por tempo suficiente para que o sistema nervoso dele aprenda mais uma lição. O corpo pode assumir a responsabilidade sem engolir a culpa. A porta se abre, a luz muda. A poeira se lembra de como dançar. Ele a observa voltar para amanhã e entende que alguns acertos de contas começam com nada mais dramático do que uma saída calma e uma xícara deixada para esfriar. Uma viúva deixa um pão embrulhado no poste de amarração sem bater. Ela chega cedo, quando a rua é principalmente som de vassoura e respiração, com um chale preso firmemente, os olhos baixos na maneira cuidadosa de quem mantém a ternura dobrada e pequena. O pão ainda exala calor através do tecido. Ela o coloca onde uma mão pode encontrá-lo sem ser vista, então se afasta com passos que se desculpam por fazer barulho, sem bilhete, sem nome, apenas a marca suave de farinha na borda do tecido, um fantasma de uma palma que uma vez amassou, uma vez esperou, uma vez acreditou em alimentar como uma oração. O ar absorve o vapor e o transforma em uma fita que desaparece no momento em que uma porta se abre no andar de cima. Ela não o come imediatamente, o mantém na mesa como uma pergunta. No quarto alugado, a luz cai em retângulos que se movem e se estreitam à medida que a manhã se estabelece. Ela coloca o pão no meio da madeira marcada e o deixa repousar. O tecido retém um calor que viaja para as pontas de seus dedos e sobe pelo braço como uma bênção lenta e sem palavras, mas seu corpo tem regras mais antigas que a fome. O sistema nervoso faz a varredura. Som, cheiro, forma, então história. A segurança é mais um ritmo do que um lugar. Ela se senta com o chapéu no cabide, o casaco dobrado uma vez, e depois mais uma vez, arranjando o mundo em algo gentil o suficiente para se respirar. O pão aguarda e não insiste. O pão ainda está morno, mas o gesto é mais antigo, talvez de uma dívida devida à mãe dela. A mente evoca uma imagem antes que ela possa impedi-la. Mãos escuras de farinha, pulsos fortes, um riso que crescia com a massa e fazia a casa parecer mais alta. Um rosto se vira na luz da lamparina e não diz nada, porque o amor se comunicava com aventais, lenha e uma xícara colocada de um jeito específico. A memória não é um filme aqui, é cheiro, calor e o crepitar suave da crosta liberando vapor. Ela sente a pontada no peito que surge quando dois tempos querem ocupar a mesma cadeira. Seu polegar esfrega o nó do barbante como se estivesse lendo um nome ali. A bondade aqui parece contrabando, negociada nas sombras. A cidade mantém as costas retas e a voz uniforme, mas a bondade passa por baixo das portas como um segredo. Ela sabe como funciona. Um pote deixado em um degrau, uma cerca consertada à noite, um cobertor dobrado em uma cadeira que ninguém admite que estava vazia ontem. A misericórdia escolhe a rota silenciosa para poder sobreviver ao dia. Ela pensa na caminhada da viúva, naquele passo cuidadoso, na forma como uma pessoa pode oferecer pão e desculpa na mesma respiração, porque o amor também é caçado pelo que os homens chamam de ordem. Lá fora, uma roda guincha e um galo falha em ter confiança. Lá dentro, o pão continua a aquecer a mesa, até que a madeira parece exalar. Ela solta o barbante por fim, não para comer, não ainda, mas para deixar o vapor subir e nomear o cômodo. O cheiro é simples: fermento, crosta dourada, um toque de doçura que pode ser mel ou a memória dele. E ele faz o que os bons cheiros fazem: ensina o corpo a confiar no presente, sem apagar o passado. Ela abre o pão e escuta. O som é pequeno, vivo, como geada cedendo à água. Um pedaço repousa em sua palma. Ela não o leva à boca. Ela o coloca de volta, alinha as duas metades e alisa o tecido como se estivesse aconchegando uma criança. Há dignidade em esperar. Há dignidade em deixar um presente ser um presente antes que se torne uma refeição. Do outro lado do cômodo, seu distintivo captura uma linha fina de luz e a devolve ao teto em um brilho suave. Ela pensa sobre a troca sem registro, como algumas coisas se equilibram através do eco em vez da aritmética. As mãos da viúva, o pão da mãe, o silêncio daquela manhã. Ela considera os caminhos que a tristeza toma quando quer ser útil. Um pão, um olhar, um fio costurado através do dia rasgado de outra pessoa. A mente tenta arquivá-lo, o coração se recusa, o corpo diz para guardar o tecido e trazê-lo de volta limpo. Ela acena para o nada, o que é o mesmo que dizer sim para tudo o que importa. Quando o meio-dia se inclina pelo vidro, ela embrulha o pão mais uma vez. Apertado, mas não demais. Da mesma forma que se segura uma verdade que não se vai forçar em ninguém.
O tecido já aprendeu seu calor e o devolve. Ela amarra o barbante com um nó que sua mãe usava nos feixes de frutas, 2 voltas, um puxão, uma pausa, e sente aquela pequena e secreta força que vem de fazer algo à moda antiga. No andar de baixo, o poste de amarração espera na sombra fina do toldo. Ela sai com o pão, o coloca onde ele apareceu pela primeira vez, e então desliza o barbante por debaixo do corrimão para que o vento não discuta. Sem palavras, sem moeda. Apenas um pequeno pedaço de silêncio dobrado, colocado cuidadosamente sob o canto do tecido. Um único fio de sua manga, pálido como a luz inicial, deixado como prova de que o presente alcançou uma mão viva. A rua acha que não viu nada. Um menino corre e nunca olha. Um par de homens mede uma tábua e a declara curta. No entanto, o ar parece alterado por uma diferença terna demais para nomear. Ela retorna para as escadas, toca o corrimão uma vez, um pequeno ritual para se firmar, e solta a respiração demoradamente enquanto sobe. No quarto, a mesa sustenta a ausência de um pão da mesma forma que um corpo sustenta a forma de um abraço, depois que ele termina. Ela se senta no espaço vazio e se sente cheia. A fome virá mais tarde. O trabalho virá mais cedo. Mas por um minuto medido, seu peito se solta, sua mandíbula se suaviza, e a voz severa interior se retira para dar espaço a outra, a que diz sem som: mantenha o que é limpo, devolva o que é dado de forma melhor, deixe a bondade se mover como a água se move, silenciosa, persistente, encontrando um caminho mesmo através do chão mais duro. As portas respiram quando ela entra, a madeira suspirando em dobradiças cansadas, o tipo de som que um lugar faz quando se lembra. O cômodo é uma pequena geografia de hábitos, inários com cantos dobrados, uma fileira de chapéus com as abas viradas para o céu, a luz subindo pelas paredes de tábuas em escadas silenciosas. O pregador, proferindo palavras sobre perdão sem olhar para ela. Sua voz é misericórdia praticada, suave onde precisa ser suave, áspera onde um homem quer soar como o tempo. Ele enfia as escrituras pelo ar como um arame, o puxa firmemente e o deixa vibrar. Mas a linha se recusa a cruzar o espaço estreito que a contém. Ele olha para todos os outros lugares, vigas, janelas, a curva da cabeça de uma criança, e para nenhum lugar onde os olhos dela possam estar. A congregação se balança suavemente, como se a memória fosse um banco de igreja e o acordo. Um berço, um pingente enferrujado pendurado no púlpito, ela sabe que pertenceu à sua irmã. Ele balança quando a palma dele roça a madeira, um pequeno arco de ferro que captura o sol e o devolve como um brilho da cor de um hematoma. A visão abre uma porta dentro dela que ela mantém principalmente fechada. Ela não a abre. Ela fica perto dela e escuta. A mente oferece um mapa sem perguntar, uma corrente passada de mão em mão, o riso de uma garota em uma estrada com coelhinhos, um polegar alisando o amuleto antes das tarefas. Objetos guardam registros melhores que os homens. O pingente retém fumaça em seus poros. Ele sabe de quem aquecia o pescoço, de quem a garganta aprendeu a cantar ao redor dele, quem foi levada debaixo de um céu que parecia este mesmo azul pálido e complacente. Como uma congregação inteira pode murmurar amém e ainda manter as costas retas contra ela. O som chega em uma onda suave, um único músculo se flexionando para provar que ainda pertence a si mesmo. Nenhuma cabeça se vira, nenhum ombro se solta. O amém tem polimento, tem forma, não tem espaço. Ela observa as colunas vertebrais se alinharem com as ripas de madeira como se fossem ensinadas por um carpinteiro que mediu a santidade em ângulos. Os corpos falam primeiro. A crença tenta acompanhar. Uma mulher dedilha uma fita, um homem lustra um nó de um anel de casamento. Um menino estuda a poeira como se ela pudesse soletrar uma resposta mais gentil. Pequenos movimentos declaram uma intenção compartilhada. Manter a linha, manter a história fora do sangue. O ar tem gosto de verniz e laranjas velhas. A respiração dela permanece lenta, contada, uma disciplina aprendida em outros cômodos, onde o poder usava uniformes e chamava seu medo de dever. O pregador limpa a garganta e muda do capítulo para a história, da parábola para a anedota que ele afiou com a repetição. Ele desenha um círculo com a mão no ar, como se estivesse laçando uma culpa invisível e arrastando-a para perto o suficiente para abençoar. Ele não nomeia o povo dela, ele não nomeia o fogo, mas ele nomeia o perdão até que a palavra se torne renda, bonita e forte, até ser molhada.
Ela sente o corpo responder da forma que os corpos fazem quando uma verdade é mencionada sem ser convidada a se sentar. Estômago tenso, mandíbula equilibrada, ombros se abrindo uma fração para dar espaço à respiração. A regulação não é rendição, é a escolha de não queimar de novo pelo conforto de outra pessoa. O pingente balança, balança de novo. O púlpito carrega velhos cortes de faca que ninguém lixou, do tipo que os homens deixam quando têm certeza de que viverão mais que as marcas que fazem. Ela se pergunta, por um breve momento, se o pregador pegou o amuleto como uma lembrança, uma relíquia ou um aviso. A pergunta se aninha em suas costelas e não exige uma resposta. Até a tristeza aprende a humildade quando se encontra em um cômodo onde o assoalho memorizou o peso de tantos joelhos. Ela olha para a janela, onde a luz se tornou da cor de cinza resfriada, e nota que em algum lugar um pardal está construindo com peças que ninguém mais quis. Um sermão destinado aos ouvidos dela, mas não ao seu coração. As frases viajam à distância até sua cadeira e se deitam a seus pés como cães obedientes que não reconhecem seu cheiro. Ela não os afasta, ela não os reivindica. Ela os deixa ser o que são. Palavras arranjadas para soar como água, oferecidas por um homem que não vai encontrar os olhos do rio que ele nomeia. O silêncio entre eles tem sua própria doutrina, mais antiga que qualquer livro. Ela se levanta antes que a bênção encontre seu fim, e o ar se move como se uma porta se abrisse onde não há porta. Ninguém a detém, ninguém fala. Quando ela passa pelo corredor onde as crianças se sentam, uma garotinha levanta o rosto, não com medo, não com admiração, apenas com o reconhecimento. O conhecimento silencioso de que às vezes a coisa mais sagrada que uma pessoa pode fazer é manter o próprio olhar firme e partir, sem levar a permissão do cômodo consigo. A luz do sol no limiar é limpa, ela pisa nela e solta a respiração até o fim, onde a fé é menos uma palavra do que uma prática. Levante-se, testemunhe, não minta. Num canto escuro do salão, um velho peão de rancho confessa o nome do homem que acendeu a primeira tocha. O cômodo veste a escuridão como um casaco antigo, costurado com a luz de lanternas e o arrastar baixo de uma vassoura sobre tábuas deformadas. O piano dorme com seus dentes à mostra. Copos batem suavemente como se alguém estivesse pedindo permissão para falar. Ela escolhe a mesa sombreada contra a parede, onde um prego já esteve. Uma pequena cicatriz na altura do ombro. O peão de rancho chega sem cerimônia, com o chapéu nas duas mãos, da forma que um homem entra em um cômodo onde a verdade já está sentada. Sua respiração tem cheiro de hortelã-pimenta e preocupação, e quando ele puxa a cadeira para trás, o som é quase gentil. O som da chuva no telhado fica mais pesado enquanto ele fala, como se cobrisse sua voz. Começa com uma batida educada, então se reúne em um tamborilar constante que envolve o mundo mais de perto. Ele se inclina em direção a ela como em uma janela de confessionário, e a chuva responde com mais chuva, um cobertor jogado sobre nomes tão antigos quanto lascas. A boca dele encontra as sílabas e as solta, não como boato, não como teatro, apenas como peso finalmente colocado no chão. O primeiro nome pousa entre eles e não ricocheteia. O relâmpago espera sua vez em algum lugar distante, não para drama, mas para dar aos silêncios um lugar para se firmarem. Ela descobre que o portador da tocha não agiu sozinho. A ordem veio de alguém que ainda está na cidade. A frase chega devagar, cuidadosa com seus pés, da mesma forma que uma verdade caminha depois de tropeçar por anos. O corpo dela ouve antes que sua mente possa registrar. Um aperto estreito sob as costelas, um calor na garganta, o antigo sinal que diz para ficar imóvel e permanecer. A respiração se aprofunda de propósito. O salão se inclina para o silêncio, até a vassoura para de ouvir. Ele não diz o segundo nome duas vezes. Não precisa. A chuva o repete ao se tornar mais alta, ao escolher aquele exato momento para correr descontroladamente pelos beirais, como se a água soubesse como proteger uma confissão sem a lavar. Ele desliza uma moeda pela mesa, dizendo que ela pertenceu ao pai dela. Ela viaja à largura da madeira com um sussurro lento e arrastado e para sob a luz da lamparina, onde velhas arranhaduras brilham como rios vistos de um penhasco. Ela não a toca de imediato. O metal se lembra da pele. A palma dela se recusa a pedir que ele fale antes de estar pronto. A moeda tem uma pequena marca perto da borda, do tipo feito por uma promessa mantida com muita força. Ela consegue sentir a voz de sua mãe se movendo pela memória daquela marca, um murmurar suave no final de longos dias. Segure o que é seu,
Solte o que queima. O peão de rancho estuda a borda de seu copo como se um mapa estivesse gravado ali. As linhas ao redor de seus olhos parecem esculpidas, não enrugadas. Quando ele fala daquela noite, ele não usa o fogo como desculpa para os homens que o carregaram. Ele nomeia cavalos, distâncias, o ângulo de uma tocha segurada de forma errada por um garoto que queria ser um homem. E aprendeu tarde demais o preço da virilidade para o mundo. Ele admite onde ele estava. Ele nomeia onde ele não estava. A linguagem pode lavar qualquer coisa, mas ele deixa as manchas onde elas pertencem. Sua voz encontra uma misericórdia não para si mesmo, mas para os fatos. Ele os deixa pesar nas cadeiras que ocupam. O telhado se acalma. A chuva adiciona uma harmonia baixa ao fôlego da lanterna. Ela coloca a ponta do dedo na moeda e sente como o frio desperta os pequenos nervos da pele em um coro. A regulação chega como uma mão firme na base do crânio. Os ombros se alargam uma polegada silenciosa. A mandíbula se suaviza. O hino parasimpático canta sua velha canção. Inspire pelos ossos, expire pelo chão. Ela pensa em todos os cômodos onde fez este trabalho. Cozinhas de fronteira, corredores de cadeia, alpendres vazios, ensinando o corpo a não apressar a tristeza para a raiva apenas para sentir que o tempo se moveu. Aqui, agora, ela dá ao momento a dignidade da lentidão. Ele fala do mandante com um cuidado que diz que ele entende como o poder se esconde dentro de roupas comuns. A caneta de um banqueiro, o anel de um homem da igreja, o livro de registro de um capataz. Ele não aponta para a porta, para a rua ou para a grande casa na colina. Ele aponta para a parte de uma cidade onde um homem pode acenar de seu alpendre e uma estrada pode aparecer sob seus pés sem tocar em uma pá. O cômodo parece se inclinar e depois se endireitar, como se o próprio prédio tivesse escolhido não tomar partido. O piano tosse uma vez e volta a dormir. Alguém ri no bar 3 batidas alto demais. Ela finalmente fecha a palma sobre a moeda. O calor se move para ela a partir de sua pele, não para reivindicar, não para perdoar, mas para formar um círculo que foi deixado aberto por muito tempo. O metal se torna menos estranho sob seu toque, menos como uma relíquia e mais como uma dobradiça. Ela não a coloca no bolso, ela não a empurra de volta. Ela a deixa viver entre a mão e a madeira, uma respiração retida, feita de cobre e histórias. A memória lhe mostra um fragmento. O pai dela contando os preços para semente e sal, a borda daquela mesma moeda, capturando a luz do sol como se estivesse guardando uma pequena chama para depois. Ela se ancora no ritmo da chuva e deixa a imagem passar, sem implorar para que fique. Os olhos do peão de rancho brilham, mas não se quebram. Se ele disser desculpa, será para o telhado, não para ela. Em vez disso, ele empurra uma caixa de fósforos para a luz da lanterna. Sem mensagem dentro, apenas enxofre antigo e o cheiro de poeira da estrada. E sussurra que algumas noites ele sonha que as tochas se apagam facilmente, como se os sonhos o deixassem mudar o ângulo do ontem apenas ao acordar. Ele não pede absolvição, ele pede um tipo de verdade que não precisa de testemunhas para se tornar real. Ela responde com um silêncio que se sustenta, não um silêncio que pune. É a coisa mais generosa que ela pode dar e ainda se manter inteira. Quando ela se levanta, a cadeira emite um gemido de tábua que parece honesto. A chuva se atenua, como se o céu tivesse dito o que precisava dizer. Ela deixa um pedaço de tecido dobrado na mesa, sem símbolo anunciado, sem dívida invocada. Apenas um quadrado de limpeza, um contrapeso humano ao que a sujeira pode fazer. A moeda viaja com a mão dela até a porta, então repousa novamente na mesa, virada para cima, capturando mais um fôlego de luz da lanterna antes que a escuridão tome o cômodo de volta. Lá fora, as poças recebem os postes de luz, um círculo trêmulo de cada vez. Ela pisa naquele molhado suavemente iluminado e permite que a noite se feche ao redor dela como um casaco que finalmente serve. Ela acampa na beira da pradaria, perto o suficiente para ver as luzes da cidade se esvaecerem. A terra se acomoda ao redor dela como um xale, fino em alguns lugares, forte onde importa. A grama sussurra contra suas botas, uma música seca que se lembra da chuva. Ela solta a sela e deixa a égua beber de uma panela rasa, o metal soando suavemente quando o casco esbarra na borda. Não há grande fogueira, apenas uma chama do tamanho de um polegar, treinada e cuidadosa, o tamanho que uma pessoa mantém quando não está se escondendo, mas também não está tentando ser encontrada. O horizonte mantém sua linha.
Ao longe, janelas piscam e escurecem uma a uma, como se a cidade fosse um animal cansado fechando os olhos em pedaços. Ela espera que o corpo concorde com a quietude. Leva tempo. O corpo sempre pede tempo. O vento carrega cheiros das árvores de mesquite, o mesmo da noite do fogo. Não fumaça, ainda não. Apenas aquela doçura verde amarga que transforma a memória em água e depois em pedra novamente. O cheiro é uma testemunha honesta. Ele não argumenta, ele apresenta. Calor pressionado na casca. Seiva que aprendeu a suportar. Uma mariposa esvoaça pela pequena luz e se vai. Um breve pensamento branco com asas. Ela esfrega o pescoço da égua e sente a calma do animal viajar para sua palma, ao longo do antebraço, para o peito. É uma troca simples e funciona melhor do que qualquer frase que ela pudesse lançar contra seus próprios nervos. Uma longa inspiração, uma expiração mais longa. A terra escuta e se levanta um pouco sob sua coluna quando ela se senta. Seus dedos traçam os sulcos de seu distintivo. Cada marca uma batalha diferente, nenhuma delas esta. Ela estuda o metal como se fosse um mapa desenhado em cicatrizes, um arranhão perto da borda de uma cadeia de inverno onde a fechadura emperrou. Uma moça rasa de uma garrafa arremessada que perdeu sua lição pretendida. Uma linha fina, quase bonita, de uma cerca que ela escalou quando uma garota se escondeu atrás dela e não sairia até que todos os homens virassem as costas. Ela segura o distintivo da mesma forma que as pessoas seguram fotografias que se recusam a olhar diretamente, inclinadas, com respeito. Então, ela o pressiona contra seu externo e deixa seu círculo fresco encontrar o calor ali. Um pequeno ritual aprendido na estrada. Objeto para corpo, corpo para terra, terra para céu. O círculo estabiliza o que a linguagem apenas sacudiria. O sono não vem. Apenas o lento deslizar das estrelas se movendo para o leste. A noite é paciente com sua impaciência. Coiotes posicionam suas vozes nas bordas distantes e deixam espaço no meio para a respiração. Grilos contam. A chama se dobra em carvão e depois em um pensamento vermelho. Ela se deita no leito de dormir e observa os céus deslizarem como um grande e silencioso rio. O tempo se torna o tamanho de um pulso. O pensamento se torna o tamanho da poeira. Ela deixa as memórias chegarem como as nuvens fazem, sem horário, sem desculpas, mãos trazendo água para um poço que não existe mais. O pingente de uma irmã capturando o sol, a moeda de um pai rolando por uma mesa para uma palma calejada. Ela não as persegue, ela as deixa sentar onde aterrissam. O sistema nervoso entende a dica. Um calafrio se acumula e ela puxa o casaco para mais perto. Dentro do bolso, um tecido roça o nó do dedo. Uma pequena coisa que ela encontrou à luz do dia e não nomeou em voz alta. Não sorte, não prova. Apenas um remanescente que sabia como esperar. Ela o segura sem olhar e sente o fio vibrar contra sua pele como uma corda viva. Algumas lembranças pedem para serem escondidas, algumas pedem para serem mostradas. Esta pede para ser colocada onde o ar se move, e o clima diz a verdade. Não esta noite, em breve. O bolso se fecha, a promessa não. Ela retorna à escuridão e mantém sua mão ali por um momento mais. Palma sobre o bolso, bolso sobre a costela, costela sobre o coração, que aprendeu o trabalho de permanecer. A respiração aprende o chão, dentro pelo nariz, passando pela antiga armadura da garganta para a barriga onde a maciez tem a última palavra. Fora pelos lábios mal abertos, um chuche de enfermeira feito para ninguém e para tudo. Ela nomeia as âncoras em sua cabeça, não como ordens, não como truques, apenas como lugares para se firmar. O som da égua mastigando, o peso do distintivo, o cheiro de mesquite, o pequeno calor deixado onde o fogo costumava estar. A regulação é uma gentileza simples oferecida ao animal dentro do humano. Não é esquecimento, não é rendição. É uma decisão de carregar a verdade sem deixar que ela rasgue as mãos que a carregam. As nuvens se afinam e mostram mais estrelas. A estrada através da escuridão parece quase azul, uma fita colocada por alguém que entendia como os viajantes acreditam em linhas. Ela pensa sobre os velhos que colocaram ordens em movimento e voltaram para casa a tempo para o jantar, como o poder pode ser tão silencioso que soa como boas maneiras. Ela pensa sobre o pregador que não conseguiu encontrar seus olhos e a congregação que se balançava junta como se o balanço fosse uma confissão. Ela pensa no anel de café do xerife e no barulho que uma xícara faz quando um homem decide parar de fingir que sua mão está firme. Os pensamentos vêm e vão. O corpo permanece. O corpo teimoso e fiel,
Continua escolhendo o chão. O vento muda de direção. Em algum lugar um portão bate em seu poste com o toque de um fantasma. Ela se senta e apoia os antebraços nos joelhos, o casaco se abrindo o suficiente para que o ar da noite encontre o distintivo de novo. Uma estrela cadente rasga uma costura curta e se vai. Ela não a interpreta como um sinal ou um presságio. Ela a aceita como o clima, luz passando, energia encontrando um caminho. Ao redor do acampamento, o círculo de grama amassada marca onde ela decidiu pertencer a este lugar por um tempo. O círculo parece uma pergunta e uma resposta se revezando. Ela alimenta o carvão com um último fio de grama seca e deixa o brilho respirar, não maior que uma mão em concha. O amanhã exigirá o peso de suas botas e a firmeza de sua boca. O amanhã pedirá que ela veja uma mesa, um homem e um velho livro de registro, sem confundir nenhum deles com a justiça. A noite pede menos. A noite pede uma coluna que se alonga na expiração, uma mandíbula que se lembra, que pode se suavizar sem ceder nada, um coração que pode conter duas verdades de uma vez, a criança que fugiu, a mulher que retornou. O céu aceita a oferta e continua a deslizar para o leste, estrela por estrela, como se dissesse que seguir em frente não é um único passo, mas uma série de quase imobilidades que o mundo confunde com descanso. Quando o primeiro cinza do amanhecer solta o preto da grama, ela se levanta e esfrega a testa da égua, até que o animal se incline para a mão. Um pássaro tenta 3 notas e decide guardar o resto. Ela apaga a última respiração vermelha do fogo e observa a fumaça subir reta, fina como um voto. A borda da cidade começa a brilhar. Ela espera um fôlego mais longo que o necessário e depois outro, ensinando o corpo a partir lentamente, ensinando o passado a permanecer no lugar sem força. O dia será o que é. A noite a devolve a ele com uma gentileza que não se anuncia, o tipo que funciona, o tipo que dura. Antes do amanhecer, ela sela o cavalo sem amarrar o leito de dormir, sem planos de ficar. A luz é uma ideia tênue no horizonte, mais promessa do que prova, e o ar tem aquele gosto limpo e metálico que faz a respiração se sentar mais ereta no peito. O couro sussurra sob suas mãos. Fivelas respondem com cliques suaves que soam como decisões aprendendo a falar. A égua se move uma vez, então se imobiliza, lendo a firmeza em sua postura. Perto dali, as cinzas da noite passada oferecem um último calor invisível, do tipo que vive na memória em vez de na chama. As botas encontram os estribos pelo tato. Os ombros se suavizam uma fração. Não rendição, não fadiga, apenas a forma do corpo de dizer a verdade sem palavras. Um pedaço de tecido dobrado em seu bolso do casaco, um remanescente do vestido de sua mãe, encontrado nos escombros ontem. Ela o toca, e o fio responde com um zumbido silencioso de algo que se lembra de ter sido segurado. O tecido é mais leve do que parece, suavizado pelo tempo, com cheiro de cinza e teimoso, da forma que o amor é teimoso. Seu polegar segue uma costura que ainda sabe como evitar que as bordas se desfiem. Naquele pequeno ritual, dedo para a bainha, respiração para o peito, ela sente uma linha se esticar entre a mulher que uma vez amarrou este vestido em um varal e a mulher que agora o amarra a si mesma para o clima. Sem mágica, sem presságio, apenas tecido praticado em sobreviver, pedindo para ser colocado onde o vento pode dizer a verdade. Ainda não. Em breve. O bolso se fecha. A promessa não. Ela guia a égua pela rua vazia, passando por venezianas que sonham com mãos e um letreiro que range um hino que aprendeu com as tempestades. A cidade não despertou em seu barulho, apenas em sua escuta. Um cão levanta a cabeça e decide não latir. A respiração dela deixa pequenos fantasmas que a seguem e então se esquecem. Ela diminui a velocidade na esquina, onde as tábuas se lembram de suas botas de anos atrás, onde o grão na madeira ainda guarda o contorno de uma garota que teve que fugir. O contorno é menor agora, seu passo é mais longo, a escala se curva ao redor da tristeza e depois se endireita quando o sistema nervoso fez seu trabalho. Inspire, segure, expire, deixe o chão absorver um pouco disso. Ela passa pelo escritório do xerife, deixa algo em sua mesa, não um bilhete, não uma ameaça. A porta se abre com um baixo choro da dobradiça, e se fecha com uma cortesia que o cômodo não merece. Lá dentro, amanhã encontra o livro de registro onde ele sempre dorme e a xícara com seu anel seco da permissão de ontem. Ela coloca uma pequena pedra enegrecida do círculo quebrado do poço sobre a página aberta. Ela está quente de sua palma, fria da noite, honesta da terra.
Nenhuma mensagem a acompanha. O peso é sua própria linguagem. Ela coloca a pedra no centro da linha vazia, onde um nome iria, e deixa o silêncio assinar por ela. Então a porta aprende seu ombro novamente, e o corredor recupera o som de botas que não se apressam. De volta à rua, a via é mais fina, mais fria, mais verdadeira. Ela vira a égua em direção à crista e escuta o antigo sobressalto no corpo. Ele não vem. Outra coisa vem. Aquela paz baixa e prática que segue um movimento completo. Não é alegria, não é tristeza. É o espaço que uma alma precisa quando coloca no chão um saco que carregou por tempo demais. Uma janela pisca e acorda. Uma criança tosse. Um galo decide negociar com a luz. Ela sente o tecido em seu bolso como um batimento cardíaco que aprendeu uma nova e mais firme batida. O plano é claro como o pão. Cavalgar até o poço, amarrar o que precisa ser amarrado, deixar o que não mais lhe pertence com aqueles que o guardaram. A mente tenta fazer um discurso, a respiração recusa. Ela passa pelo armazém. Uma vassoura se move em arcos lentos, cuidadosa para não fazer julgamentos com a poeira. Ela passa pela igreja. O pingente no púlpito está fora de vista, mas sua memória se levanta como um pequeno pássaro em sua garganta e então encontra um galho em outro lugar. O vento carrega mesquite e distância. Ela cavalga com ele, corpo e cela concordando no ritmo. Atrás dela, passos começam a inventar o dia. À frente, a crista se ilumina e então se abre. Sua mão repousa sobre o distintivo sem escondê-lo. A estrela tem seu próprio clima, fria quando precisa de clareza, quente quando precisa de coragem. Ela a deixa ser ambos. A decisão parece menos uma vingança, mais como fechar uma porta que ela carregou por 2 décadas. Portas podem viver dentro de uma pessoa. Elas podem ocupar os cômodos bons e fazer as janelas arderem. Elas podem balançar em tempestades que já passaram e fazer a cama tremer como febre. Esta tem dobradiças untadas com cinza e um trinco que aprendeu a emperrar. Ela não a bate, ela não a tranca. Ela a encaixa gentilmente em sua moldura e se afasta até que o som de ter sido feito chegue ao resto dela. A respiração se move mais fácil depois, como um rio encontrando um canal que não sabia que ainda tinha. Ela olha uma vez por cima do ombro, não para pesar, não para desejar, mas para testemunhar como a manhã se parece quando um fardo muda de mãos. Então a égua sobe a encosta, o céu ganha cor, e a terra, fiel como sempre, concorda em carregar o que vem a seguir. A cidade acorda para encontrá-la partida, mas algo mudou em seu ar. A luz da manhã se move pelas vielas como uma mão cuidadosa, tocando barris, corrimãos de amarração, uma bacia de esmalte lascada que contém a chuva da noite passada. Portas se abrem com a suave queixa da madeira se lembrando. Um menino corre atrás de um cão vira-lata e para onde a rua encontra o vento, intrigado por um sentimento que não consegue nomear. Até a poeira parece menos certa de onde se assentar, como se ela também sentisse um peso sendo colocado em algum lugar logo fora da vista. No poste da cerca do lado de fora do antigo poço, o tecido do vestido de sua mãe esvoaça ao vento, uma bandeira sem país. O tecido se levanta e se inclina, então se levanta de novo, falando em uma linguagem anterior às palavras. A moldura carbonizada mantém sua vigília, madeiras pretas, segurando um quadrado de céu como um quadro silencioso que se recusa a desvanecer. As pessoas passam com os olhos baixos, depois levantados, depois baixos mais uma vez, como se o corpo estivesse ensaiando a humildade e a coragem na mesma respiração. Ninguém toca o tecido. Respeito, medo, gratidão. Cada um o nomeia de algo diferente e o deixa em paz. A viúva para em sua porta, o xale preso em um prego, o olhar fixo no brilho de cor no poço. Ela não está surpresa e não sorri. Em vez disso, ela fica muito parada, como se a imobilidade pudesse abençoar tão seguramente quanto as mãos podem. Do outro lado da rua, uma vassoura se apoia onde caiu. O som da varrição ainda não aprendeu a nova medida da manhã. Mais adiante, o poste do barbeiro gira seu cansado vermelho e branco, e parece, por um momento, entender sangue e bandagem melhor do que qualquer sermão. Dentro do escritório do xerife, a mesa segura o livro aberto em sua linha em branco. O xerife se senta com o item que ela deixou, olhando para ele como se pudesse falar. A pedra enegrecida repousa no livro de registro como uma palavra pequena e aterrada que ninguém o ensinou a pronunciar. Ele a alcança, deixa a mão pairar acima de seu peso paciente. Ao seu redor, o cômodo espera da forma que os cômodos esperam, quando um homem está prestes a aprender algo verdadeiro de uma forma silenciosa. O café está frio,
O lápis está afiado. Ele fecha o livro de registro sem escrever e coloca a pedra no topo, um peso de papel para uma página que não finge mais precisar de tinta. Do outro lado da cidade, um sino tosse e se acorda. No eco fraco do santuário, vozes se reúnem e tecem seu tecido familiar. Chamada-resposta, a subida e a descida da fé praticada. O pregador para no meio do sermão, olhando para o horizonte. A frase em sua boca se desfaz e flutua para as vigas, onde andorinhas fazem algo útil com pontas soltas. O púlpito parece maior sem as mãos dele sobre ele. O pingente que ele usa hoje é simples, e ele o dedilha sem querer. Ele não nomeia o que sente. Ele deixa o silêncio responder nos espaços entre suas costelas. A congregação se move, incerta se isso é parte da lição ou a própria lição. Uma carroça rola pela estalagem, as rodas murmurando uma velha canção de estrada. Crianças descobrem suas próprias pegadas na poeira fresca e as andam para trás, até que o riso interrompa o experimento. O tecido no poço mantém sua conversa suave com o vento. Uma cotovia pousa no corrimão, considera o tecido e se levanta novamente, como se até os pássaros reconhecessem um limiar quando o veem. Em uma janela do segundo andar, uma cortina hesita, então descansa, e o cômodo por trás dela aprende a luz do dia como se fosse a primeira vez. Lá longe, além da crista, uma figura em uma pequena elevação se torna nada mais que a ideia de uma cavaleira. Então, apenas a paciência de uma trilha. Então, nada que o olho possa reivindicar. As pegadas da égua costuram a terra com uma mão uniforme, sem pressa, sem último olhar, apenas o ritmo comum de uma vida que continua. Onde as pegadas encontram o solo mais duro, a história não para. Ela se torna silenciosa, da mesma forma que os rios fazem sob o calcário, carregando o que importa onde a superfície não pode ver. Na cidade, os ombros caem uma fração. O sistema nervoso de um lugar respira fundo. O xerife move a pedra para a janela e a coloca onde a luz pode segurá-la por um tempo. O livro de registro permanece fechado. Ele se senta e espera pela próxima pequena coisa certa a surgir. Do outro lado da rua, a viúva resgata seu xale do prego e o ajeita para que não se prenda de novo. Na igreja, o pregador dobra suas anotações e deixa o último hino se sustentar por conta própria. O menino e o cão encontram um novo jogo que não afasta nada. O vento levanta o tecido mais uma vez e o deita suavemente, como uma mão que alisa o cabelo de uma testa adormecida. Nenhuma proclamação segue, nenhum cavaleiro galopa com notícias. O dia simplesmente se desenrola com o fato adicionado de uma ternura que escolheu mostrar seu rosto. Algumas dívidas permanecem não ditas, algumas verdades se mudam para cômodos diferentes. A pergunta deixada para trás: a justiça foi feita ou foi apenas o peso da memória mudando de mãos?